A gente vai continuar nesse assunto. Agora vou conversar com Urian Fancelli. Urian, muito bem-vindo. Bom dia para você. Urian é especialista em relações internacionais pelas universidades de Groningen, na Holanda, e Istambul, na França. Urian, a gente viu aí, né, o repórter, o Felipe Santana, falando que tem dois importantes encontros que ainda não estão confirmados, entre Joe Biden e Lula, entre Zelensky também e Lula, tudo direcionando a conversa para essa guerra na Ucrânia e a possibilidade do Brasil fazer parte desse grupo aí de negociação da paz, né? Obrigada mais uma vez, bom dia. Bom dia, Beth. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Exato, eu digo que esse G7, diferentemente de outras edições que ocorreram em outros anos, eles não tinham, eles tinham como principais tópicos mudanças climáticas, a economia mundial, e agora não, eu digo que é um G7 focado na Ucrânia. Os países que fazem parte do G7 são os países que até hoje mais ajudaram a Ucrânia a se manter viva. Se ela ainda está lá, se ela ainda está lutando, está aguentando, é por causa do apoio desses países. Só que tem também aí alguns países que foram convidados a participar desse encontro e cada país desses tem um significado específico para estar lá. A Índia, por exemplo, é porque ela tem essa posição de neutralidade. Então, os países do G7 querem também cortejar a Índia para que ela saia dessa posição, assim como o Brasil também, né? Maior economia da América Latina. Então, a gente vai ver aí algumas pressões para os países adotarem uma postura mais rígida em relação à agressão russa e também outras declarações que foram feitas já de mais sanções contra a Rússia para tentar estrangular essa máquina de guerra. E dois importantes encontros, né, que aconteceram agora de manhã para a gente, no início da noite lá para eles, né, entre Lula e Olaf Scholz, Lula e Macron, também para estreitar esses laços brasileiros, principalmente também no que diz respeito a questões agrárias, né? Até inclusive diante dessa guerra na Ucrânia, como um grande fornecedor de grãos, enfim, o próprio discurso, né, no painel que Lula participou, ele falou da questão da fome no mundo. Você acha, Urian, que o Brasil, a partir do G7, desses encontros, enfim, ele cada vez mais vai se consolidando como um fornecedor agrícola mundial, vai se consolidando nesse setor econômico tão importante também para nós? Vai sim, Beth. E o G7 traz uma oportunidade enorme para o Brasil. Não por conta desses assuntos que estão sendo aí discutidos entre os países oficiais que fazem parte do G7, né? Entre, por exemplo, Japão e Itália, França e Reino Unido, mas por conta dessa possibilidade que o Brasil tem de fazer esses encontros bilaterais, ou seja, paralelamente a essas reuniões principais, onde se discute sanções à Rússia, guerra na Ucrânia, o presidente Lula ele tem a possibilidade, como vocês bem disseram, de sentar com líderes de outros países. E isso ocorre em um momento em que o Mercosul está conversando com a União Europeia para fechar um acordo de livre comércio. É um acordo que já era desenhado há mais de 20 anos, ele tem a possibilidade, ele tem o potencial de revolucionar a economia do Brasil e dos outros países do Mercosul também. Ele é um acordo que, de acordo com alguns dados da CNI, poderia aí aumentar em mais ou menos 620 bilhões de reais o PIB brasileiro só nos próximos 15 anos, aumentar 3% do PIB só por causa de um acordo. Então, assim, é muita coisa, só que para que ele seja assinado, a gente precisa que os 27 países da União Europeia ratifiquem esse acordo. Então, é aí que entra o benefício do Lula poder sentar, por exemplo, com o chanceler da Alemanha, que é o Olaf Scholz, de sentar com o Emmanuel Macron. Então, esses encontros bilaterais servem para ele pedir o apoio para que esse acordo seja assinado e ratificado. Por quê? Não é só um acordo, por exemplo, de livre comércio, mas é um acordo de cooperação. Então, beneficiaria muito o agro,
brasileiro. O Brasil poderia exportar produtos agrícolas para a Europa pagando menos impostos. Então, aí já seria uma oportunidade enorme para o Brasil abordar essa questão da crise alimentar global também. Sem dúvida alguma. E também, Urian, não dá para a gente falar, né, do setor agrícola sem pensar no meio ambiente, né? E o Brasil está se mostrando um protagonista nessa conversa. Isso desde antes do presidente Lula assumir, né, lá na reunião do Egito, já tem uma postura bem diferente do que a gente viu nos últimos 4 anos. Isso também é bom para nós, né? Maravilhoso, até porque o que aconteceu nos últimos 4 anos em relação ao meio ambiente foi um desastre, foi o maior negacionismo ambiental que a gente viu na história do planeta nos últimos anos. Lembrando ali, no final de 2019, começaram aquelas queimadas na Amazônia, aí o INPE soltou um estudo dizendo que as 10 cidades onde mais haviam queimadas eram também as 10 cidades mais desmatadas. O que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez? Não gostou disso e demitiu o Ricardo Galvão da diretoria do INPE. Então, e isso tudo era acompanhado pelos países lá de fora, do exterior. Muitos deles acabaram congelando aqueles recursos que eles enviavam para o Fundo Amazônia, algo que começou a mudar depois de que o presidente Lula venceu as eleições e ele foi muito certeiro nesse discurso de tentar levar o Brasil para esse lugar de protagonismo. O Brasil, ele tem 60% do seu território ocupado pela floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo, que regula todo o ciclo hidrológico do planeta. E o mundo sabe disso também, né? Não são dados apenas nossos. Então, o Brasil, ele tem aí uma possibilidade de liderar essa nova economia verde que pode gerar empregos. Existem alguns dados que são assustadoramente positivos, como, por exemplo, de que existem hoje mais de 23 trilhões de dólares lá fora, esperando para serem investidos em projetos de geração de empregos verde, de energia verde. Então, o Brasil faz muito bem de se posicionar como protagonista nessa conversa. Até mesmo porque, se a gente voltar para alguns outros assuntos, como, por exemplo, guerra na Ucrânia, a gente não tem muito o que ganhar disso. Eu até tenho falado ativamente que é talvez um assunto que o Brasil ele tem que tentar adotar uma neutralidade maior, mas o nosso foco em relação à política externa, ele tem que ser em mudanças climáticas, porque esse é o assunto do momento lá fora. A gente tem que ter expertise, né, para chamar para o nosso lado. E queria, dentro desse mesmo pensamento aí, queria conversar com você, Urian, sobre as outras reuniões, né? A gente fala muito das grandes potências europeias, até da presença de Joe Biden, enfim, da grande potência americana, mas o Brasil tem encontros com a Indonésia, com o Vietnã, né, com lideranças africanas, isso falando aqui no encontro do G7. Você acha que é um caminho, uma aposta do Brasil ser líder, né, nesses contatos também, para além das grandes potências? Beth, é algo que o presidente Lula já tentava fazer lá atrás, né? Até mesmo de questionar a atual configuração do Conselho de Segurança da ONU, dizendo que mais países deveriam ter assentos permanentes, que também é algo compartilhado por outros países. Alemanha, Índia questionam isso também. Mas a gente tem que lembrar que o contexto hoje é outro. Então, assim, o Brasil, ele não cresce mais 8%, como crescia da outra vez que o presidente Lula participou das reuniões do G7, em 2009, que aquela revista inglesa, The Economist, publicou uma foto do Cristo decolando, dizendo, o Brasil decola finalmente. Então, assim, é completamente legítima e válida a postura do presidente Lula de questionar a ordem vigente, de tentar expandir as nossas relações comerciais, enfim. Mas eu acho que a gente vai acabar fazendo isso, encontrar um pouquinho mais de dificuldade para abrir as portas do que a gente estava alguns anos atrás. Então, assim, é óbvio que
a gente pode questionar essa ordem. Algo que aconteceu também no mês passado foi o presidente Lula meio que acabou boicotando o encontro de primavera que aconteceu do FMI em Washington e preferiu priorizar a posse da presidente Dilma no Banco dos BRICS e ele questionou também até essa ordem financeira global, dizendo que o mundo deveria repensar, que o FMI não olhava muito para os países mais pobres. Então, assim, é legítimo, é louvável questionar isso, né, para o Brasil poder se inserir mais, mas a gente tem que entender também que às vezes é importante o Brasil acabar cedendo um pouco, porque o nosso contexto atual, economicamente falando, é outro. Então, talvez seja aí nesse contexto que também a gente possa tentar usar um pouco do nosso soft power, né, que é o nosso poder de influência, por meio dessas novas políticas ambientais para se inserir. É isso. Urian Fancelli, querido, muito obrigada por todas essas análises aqui compartilhadas, viu, da presença do Brasil lá no G7. Agradeço muito os seus pensamentos e também a sua estante, que está maravilhosa. Parabéns pelos seus livros todos aí, viu, Urian? Tá bonita, né? Tá, Obrigado, Beth. Obrigada, gente. Bom sábado para você. Até mais, Urian. Até mais.